A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Êxodo capítulo 2, versículos 11 a capítulo 3, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?
Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele perguntou às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. Depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Senhor, onde estão os meus sonhos? Senhor, e agora o que eu faço? Ficou sem casa, ficou sem família, ficou longe da sua mãe e dos seus irmãos, ficou longe da sua família adotiva. O seu avô adotivo agora queria matá-lo. Ele era um traidor, perdeu os seus planos, os seus sonhos, foi para o deserto frustrado, sozinho, se sentindo sem ninguém. Muitas vezes quando a pessoa está assim, meu amado, muitas vezes Deus começa a falar na vida desta pessoa, e ela começa a aprender algumas lições que são importantes, e que Moisés começou a aprender também. Logo de imediato que estas coisas acontecerem em sua vida, ele aprendeu algumas lições que são importantes para moldar o nosso caráter. A primeira delas é que ele começou a desenvolver uma atitude de servo. Nos versículos 16 e 17 diz que ele sentou na beira do poço, e algumas moças foram tirar ali água para dar para suas ovelhas, e uns pastores chegaram lá e as expulsaram, mas Moisés tomou partido delas e as defendeu, e a Bíblia diz que ele deu de beber ao rebanho deles. Um homem que estava acostumado a ter servos, um homem que estava acostumado a ser servido, agora ele está sozinho, e ele começa a aprender uma lição tão importante que Deus quer ensinar aos seus servos, uma lição que Deus coloca sempre como matéria na sua escola: é a necessidade de um espírito que nós devemos ter de servir as pessoas. Quando Moisés se sentiu frustrado, se sentiu sozinho, a primeira coisa que ele fez foi servir alguém. Quando nós nos dispomos a abençoar alguém, Deus começa a abençoar a nossa vida também, meu amado. A Bíblia diz que Jó passou por tantas lutas, mas quando ele começou a orar pelos seus amigos, e a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Servir. Moisés começou a servir as pessoas, começou a aprender esta lição, que só alguns desertos muitas vezes ensinam para nós. A segunda coisa que Moisés começou a perceber aqui, e nasceu em seu coração, foi o desejo pela obscuridade. O desejo de não ser notado, o desejo de não ser famoso, o desejo de se esconder, e de que ele na verdade não era tão importante como ele achava que ele era. Ele vai para um deserto e ele entra ali, e parece que ele não quer mais os holofotes sobre si, ele quer estar sozinho, ele quer talvez meditar, ele quer estar lá e cuidar da sua vida, porque ele até o momento ele tinha atenção, os holofotes estavam sobre ele. Mas quando Deus quer usar uma pessoa, esta pessoa tem que aprender que a glória só vai para o Senhor, e Ele não divide mais a sua glória com ninguém, e que aquela pessoa tem que ser uma pessoa quebrantada, tem que ser servo do Senhor, tem que ser humilde, tem que ter um coração humilde, e tem que aprender que se Deus não agir, nada vai acontecer, que se Deus não falar, ninguém vai conseguir alguma coisa, se Deus não estender o seu braço, nenhum milagre vai acontecer. Meu amado, Deus começou a ensinar a Moisés
à obscuridade, a estar longe da fama, a estar longe do sucesso aparente, porque o sucesso verdadeiro muitas vezes ele não aparece em um momento. Nós pensamos, muitas vezes o mundo está aí e as pessoas estão lá no topo e elas pensam, olha, eu sou uma pessoa bem sucedida, mas muitas vezes por trás daquilo ela é um fracasso, ela não é bem sucedida coisa alguma. E muitas vezes nós vemos um homem de Deus e às vezes este homem é simples, mas ele é um homem de sucesso aos olhos do Senhor. Então, meu amado, Deus olha as coisas de maneira diferente do que muitas vezes nós olhamos. E Moisés aqui por esse tempo, aparentemente ele ficou esquecido, e alguns momentos em nossa vida, nesses momentos que nós nos sentimos meio esquecidos, na verdade nós não estamos esquecidos, porque nós estamos sendo lembrados continuamente diante dos ouvidos de Deus. Deus está lembrando da gente. A terceira coisa, ele aprendeu a habilidade de descansar e esperar em Deus, dos versículos 23 aos versículos 25, você vai ler na Bíblia que depois de muitos dias morreu o rei do Egito. Israel gemia sob a servidão, por causa dela eles clamaram ao Senhor, o seu clamor subiu a Deus, e Deus ouviu o seu gemido e se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Meu amado, olha bem, Moisés começou a aprender a descansar e a esperar em Deus, de que a solução não viria através das suas habilidades, mas que as soluções viriam através das habilidades do Senhor. Porque se fosse em outro tempo, se ele fosse agora pensar como um homem natural, ele iria pensar, bom, este é o momento, o rei morreu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou voltar lá para o Egito e vou fazer lá uma convocação geral, vamos levantar uma rebelião. Que momento melhor nós podemos ter do que este momento em que o rei está morto? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, afinal eu sou herdeiro do trono, eu vou conseguir alguma coisa. Mas você não vê nesses 3 versículos uma única menção do nome de Moisés, mas você só ouve e só lê menção do nome de Deus. A Bíblia diz que ele morreu, o rei e os filhos de Israel gemiam, e por causa do gemido eles começaram a clamar, e o seu clamor subiu até Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu gemido e se lembrou da aliança. Meu amado, eu quero dizer para você que esta é a verdade das Escrituras. Eu posso dar para você 20 passos, ou sei lá quantos passos, para você ter vitória em tua vida. Mas o passo número 1 que eu iria dar para você, se você está em lutas, se você está enfrentando problemas, se você não sabe que caminho seguir, se você acha que está em um deserto, se você está gemendo debaixo de servidão, se você está sendo oprimido por alguém, se lá no teu trabalho alguém te oprime, se lá em casa alguém te persegue, meu irmão, o passo número 1 é você derramar o teu coração, é você clamar a Deus. E quando você clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo, e Deus ouve o seu povo quando clama a Ele em verdade, meu amado. E Deus desce para agir e para resolver os nossos problemas e dar a cura para a nossa vida. Muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, cristãos ficam desesperados, porque às 3 horas da madrugada eles têm um problema, e eles pensam, o pastor não está aqui, e eles pegam o telefone e ligam para a casa do pastor, mas ninguém atende, e eles de madrugada estão desesperados, meu Deus, eu estou sozinho, o pastor não está aqui, os irmãos não estão aqui. Meu amado, experimente clamar para Deus que sempre está ali, Deus sempre está presente para responder às nossas orações, Deus jamais nos abandona em momento algum. Então vá a Ele, meu amado, aprenda o caminho da vitória, vá ao Senhor quando você precisar de intervenção sobrenatural. Deus vai intervir na tua vida, Deus vai intervir nessa terra, meu amado. Aleluia, 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 Senhor. Israel clamou e Deus ouviu o seu clamor. Este versículo é emocionante. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do justo. Deus diz, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Os ouvidos do Senhor não estão fechados, os seus olhos não estão cegos. Deus está vendo a aflição, Deus está vendo o sofrimento, Deus está ouvindo o clamor, Deus está ouvindo a nossa oração que fazemos lá em nosso quarto. Ah, Senhor, ouve-me. Deus está ouvindo dos céus e Deus vai responder, porque Ele jamais falha, meu amado. Então saiba, tenha certeza, tenha convicção que Deus vai falar. E quando Deus fala, os caminhos são aplainados, o deserto se torna em terra fértil, a tristeza sai e entra a alegria, a aflição sai e entra o gozo do Senhor, sai a veste de tristeza e as vestes de cinza, e entram as danças lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar, porque Deus agiu e Deus falou. E quando Deus fala, Deus renova, quando Deus fala, Deus revela, quando Deus fala, as coisas mudam, meu amado, as circunstâncias mudam. E eles clamaram e Deus ouviu. E você não ouve falar de Moisés, porque Moisés estava aprendendo que não era ele que tinha o poder para libertar o povo, mas quem tinha o poder para libertar o povo era Deus. Mais para frente ele iria aprender que não foi ele que abriu o mar vermelho, que não foi ele que mandou as pragas para o Egito, ele foi um instrumento, mas que quem abriu o mar foi o Senhor. Esta lição nós temos que aprender em nossa vida, meu amado. É o Senhor que age. Quando Deus age, nós podemos descansar nele. É o Senhor que supre as tuas necessidades quando você está necessitado. Meu amado, o homem, o patrão pode pagar o salário, mas se Deus não abrir as portas, não tem salário nenhum. Você tem que saber que todo dom perfeito, toda dádiva vem lá do céu, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então aprenda a descansar, aprenda a confiar, aprenda a se derramar, aprenda a descansar nos braços do Senhor, que Ele está cuidando da tua vida em todos os instantes, em todos os momentos, até quando você parece que está em um deserto, sem ninguém. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, que o Senhor achou Israel numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, rodeou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Meu amado, Deus encontrou Israel lá no deserto e fez algumas coisas. E muitas vezes quando nós nos sentimos no deserto, você esteja certo que Deus nos encontra ali e quer fazer algumas coisas em nossa vida também. O deserto é um lugar de uivos. Na minha versão está como ruídos. Porque quando nós nos sentimos sozinhos, muitas vozes vão falar em nosso ouvido. Porque quando a gente se sente fracassado, muitas vozes vão falar em nossa cabeça. Porque quando a gente sente que perdemos o nosso sonho, muitas coisas vão vir em nossa mente. O diabo vai falar. O diabo vai falar: olha, o que adiantou você servir a Deus? Deus te abandonou. O que adiantou, está vendo? Você é um fracasso. A tua consciência, o teu raciocínio vai pensar: puxa, eu fiz tudo certo e deu errado. Muitos ruídos há no deserto. A Bíblia diz: mas que no deserto Deus fez 3 coisas com Israel. Deus rodeou, Deus instruiu e Deus guardou como a menina dos seus olhos. Isto Deus quer fazer com a tua vida a todo instante. Quando você pensa que está sozinho, Deus está ali rodeando, Deus está ali guardando, e Deus está ali protegendo, instruindo você, guardando você como a menina dos seus olhos. Nos tempos difíceis Deus não se cala. Nos tempos difíceis Deus continua a falar, meu amado. Deus continua a falar. Muitas vezes em minha vida eu tive tempos difíceis no ministério, mas Deus continuou a falar.
Quando eu saí para o ministério, eu estava lá, muitas vezes me senti sozinho, me senti abandonado, me senti sem nada, não tinha dinheiro para comprar um prato de comida. Eu estava lá para pregar a palavra, magro, pele e osso, e muitas vezes o diabo falava na minha mente: está vendo a situação que você está? Porque você quis servir a Deus, porque você quis ser pastor, você poderia estar em uma universidade, estar lá e ser uma pessoa formada e ter tantos planos para você. Você deveria pensar em estudar e casar, mas agora com 20 anos você vem para esta cidade e você não tem dinheiro nem para alugar uma casa e dorme aí nesses bancos aí do salão e não tem dinheiro para a comida. Que adiantou você servir a Deus? E muitas vezes eu acordava de madrugada com dor no meu estômago e o diabo enchia a minha mente com mentiras, dizendo: o Senhor te abandonou. Mas naqueles momentos também eu conseguia discernir a voz do Espírito Santo, que falava ao meu coração que o Senhor estava cuidando, que o Senhor estava guardando, que Deus não iria deixar eu morrer, que Deus não iria deixar eu ficar doente, porque Ele é Jeová Rafa, porque o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. O diabo sempre fala para você que amanhã você vai passar necessidades, o diabo sempre fala para você que amanhã você pode morrer de uma doença, o diabo sempre fala no teu ouvido que amanhã você pode ter um acidente e morrer, e os teus filhos vão ficar sozinhos. Meu amado, mas ouça a voz do Espírito Santo que fala ali no teu coração também, que Ele é o Senhor que te sara, que Ele é o Senhor que supre, que Ele é o Senhor que guarda, que Ele é o Senhor que protege a tua vida. Então confia no Senhor com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Saiba que no deserto Deus está guardando, saiba que no deserto Deus está instruindo, saiba que no deserto, ou nos momentos difíceis, Deus está se revelando a nós. A segunda coisa, em Deuteronômio capítulo 8, falando sobre o deserto, Deus diz assim: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 3 coisas Deus também diz aqui, que ele estava ensinando no deserto. A primeira coisa, ensinar a eles a ser humildes. O que é isto, meu amado? Ser humilde não é dizer: eu sou um lixo, eu não sirvo para nada. Não, você não é um lixo, você é importante para Deus, você é filho do rei. Humildade significa dependência, que eu dependo do Senhor, que se Deus não agir eu não sou nada. Deus queria prová-los, e a Bíblia diz aqui que Deus queria saber o que estava no seu coração. Sabe por quê, meu amado? Porque algumas vezes em nossa vida parece que pro lado que a gente vira tudo dá certo. Então ele chega no culto, ele levanta as suas mãos e ele fala: glória a Deus. Aí em um momento da sua vida, ele parece que se sente no deserto. Meu amado, eu creio firmemente que Deus quer abundância para nós. Deus quer que você seja próspero. Este é o plano de Deus. Deus quer dar o melhor desta terra para você. Este é o plano de Deus. Mas muitas vezes em tua vida, quando vier a frustração, quando vier o desânimo, quando vier a falta de coragem, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir em um deserto, quando você se sentir abandonado, meu irmão, ainda assim nesta situação, levante os teus olhos e glorifique ao Senhor e fala: louvado seja o teu nome, Senhor, porque tudo parece que não está bem, mas eu sei que tudo está bem porque o Senhor está comigo. Então confia no Senhor, meu amado, e glorifica o Senhor. Mostra a Ele que o teu coração não está preso nas coisas desta terra apenas, que você não tem o coração apenas nas coisas que Ele te dá, e que ainda que Ele não te desse nada, ainda assim você o ama.
Você não pode perder David Lawrence, maestro e arranjador da Hosanna Music, e Grester Thompson, um dos maiores bateristas do mundo. De 31 de outubro a 3 de novembro, na Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro. Ligue 011-285-6993 e dias 4, 5 e 6 de novembro na Igreja Bíblica da Paz, São Paulo. 291-3167, 291-3915.